Então, como eu havia falado nos vídeos anteriores, essa lateralzinha aqui, ó, eu não achei que ficou feio, tá? Porque é uma cor que tá combinando com o restante da casinha. Mas se você quiser colocar um acabamento aqui, eu fiz esse aqui, olha. Aí eu vou ensinar vocês como que eu fiz. Então é só colar ele aqui que vai esconder essa junção aqui, olha. Então fica bem legal, eu achei que ficou bem fofinho. Então essa é uma opção aí, faz nos 4 cantos da casinha. Como que você vai fazer? Tô usando um canudo de papel, tá? Você tem até canudo decorado dessa forma aqui. Esse aqui é um lilás, eu tinha outras cores, mas eu peguei esse aqui, provavelmente a gente não usa tanto lilás, né? Então eu falei, vou usar esse aqui. E eu vou medir. Vou medir, né? O canudo é grande assim, ó. Eu venho aqui e vou medir na casinha, tá? Eu não vou passar uma medida para você porque não há necessidade. Você medindo na casinha vai ficar ideal. Então, olha, eu não vou até aqui em cima, não. Ó, aonde termina o telhado é onde eu vou fazer o corte. Então, ele vai servir nos 4 cantos da casinha. Né? Depois que eu medi e cortei, eu vou cortar os outros do mesmo tamanho. Então são 4 canudinhos do mesmo tamanho. Vou pegar um pedaço de feltro. Aqui eu tô usando o feltro com glitter, que é o mesmo feltro que eu usei aqui no detalhe da neve. Então eu peguei um pedaço aqui, mais ou menos da altura aqui do canudinho. Não precisa ter um tamanho específico, tá? É só você colocar um pouquinho com as margens sobrando que vai dar tudo certo. Eu vou passar um filete de cola quente bem na pontinha. Tá? Passei um filete de cola quente bem na pontinha para eu colar o canudo. Agora eu coloco ele para cima, né? O canudo para cima e vou passando cola quente aqui nessa região, olha. Alguns filetes de cola quente e vou virando. Viro, depois eu passo mais alguns filetes de cola quente e vou virando. Mais ou menos umas 3 voltas com o feltro. Daí, vou passar aqui a última parte, viro mais um pouquinho e pronto. Agora eu vou cortar o excesso, que já deu 3 voltas aqui. Cortei o excesso. Se não ficar certinho, não tem problema, que essa parte aqui, ela vai ficar em contato com a casinha. Esse acabamento aqui, né, que a gente fez com o feltro. Aqui nas pontas sobrou um pouco, eu vou cortar o excesso. Cortei o excesso e ainda sobrou um pouquinho. Então, eu venho aqui e vou refilando até ficar do tamanho do canudo. Ó, tá vendo? Então, olha, aqui eu não refilei, eu vou estar refilando esse lado aqui. Tá joia? Então, olha, não preciso me preocupar com esse detalhe aqui, tá? Mas aqui em cima, porque aqui vai ser colado aqui embaixo. Mas no de cima a gente vai precisar fazer um acabamento, tá bom? Então, como o telhado ele cai na diagonal, eu preciso fazer um corte na diagonal. Quando o acabamento aqui, ó, quando você tem o acabamento que é o finalzinho da tira aqui do feltro, ele vai ficar com a parte maior. Então eu venho de frente para trás e faço um picote diagonal. Então a parte maior do diagonal, ela vai ficar para trás, vai ficar ali onde a gente fez o corte do feltro, tá? E não na frente. Aí eu fiz esse corte. Vou passar um pouco de cola, passar cola aqui, ó. E vou colocar no pedaço de feltro. Vou ficar apertando um pouquinho aqui, até a cola secar. Secou, eu já posso refilar. Então, eu vou cortar toda a volta aqui, ó, desse acabamento, tá? Então, agora ficou dessa forma, tá vendo? Então, agora você não tem esse acabamento aqui, você tem esse, bem fechadinho. Tá bom? Porque isso aqui vai ficar aqui e quando a cliente abrir a casinha,
ela não vai se deparar com buraco, ela vai ter um acabamento perfeito ali. Agora a gente vai fazer o detalhe em volta. Eu tenho uma tira de feltro, ela tem 7 milímetros, tá? E eu vou estar enrolando ela em volta. Então, aonde eu vou começar a enrolar? Aonde eu tenho o acabamento, aonde a gente cortou o feltro, que é a parte que vai ficar escondida. Vou começar com a cola quente e na diagonal, tá? Você vai girando o canudinho, certo? Então é só enrolar em toda a volta do canudinho. Se quiser passar cola nele inteiro, pode passar. Eu vou passar cola só no começo e no final. Daí eu vou cortar esse restante aqui, esse que sobrou, a gente refila. Então ele vai ficar coladinho aqui, na lateral da casinha. Então, olha, esse detalhezinho é bem simples de fazer. Então é dessa forma que a gente vai fazer os detalhezinhos para colocar nos 4 cantos da casinha, tá? Eles deixam a casinha assim muito fofinha, então vale a pena, não é difícil de fazer, rapidinho você faz esse detalhezinho. Então agora eu vou fazer a colagem desse detalhezinho aqui, né, desse canudinho, não sei o nome certinho, mas vamos lá. Eu vou erguer a tampa aqui da casinha e vou passar cola aqui, olha, bem na junção, né? Naquela parte que a gente quer esconder. Lembrando que o diagonal aqui, ele acompanha a casinha, tá? Então a parte maior, ela vai ser colada na casinha. Agora aqui do outro lado também, passo a cola aqui e venho colando o detalhezinho. Então, como ele acompanha a casinha, a tampa fecha normalmente, tá? Se fosse o contrário, a tampa ia ficar um pouquinho aberta. Aqui do outro lado, não vai dar para acompanhar muito bem, mas é o mesmo processo, tá? É que aqui, como essa parte da casinha não abre, eu vou ter que alcançar ali, tá? Aí é só encostar e apertar lá para ficar bem coladinho, tá? Eu já vou ensinar vocês como fazer esse detalhezinho que eu quis incrementar. Eu quis fazer algo a mais. Vocês sabem que eu gosto desses detalhes, pequenos detalhes que fazem a diferença. Que também é opcional, né? Não é necessário. Eu tô usando aqui porque eu tenho essas micro bolinhas de isopor aqui para simular a neve. Então aqui já está coladinho. Daí a gente vai colar esse aqui da frente. Encaixou, aí é só apertar. Tem uma coisa também para passar para vocês, porque assim, gente, eu vou gravando conforme eu vou produzindo a peça, tá? Eu não passo a peça primeiro para depois gravar. Porque se der certo de primeira, a gente já faz tudo de primeira. Quando alguma coisa sai muito errado, que não dá para aproveitar, então aí eu preciso fazer a peça novamente e gravar tudo de novo. Mas nesse caso, eu vou passar essa dica para vocês, tá? O que acontece? Eu fiz algo aqui meio que unido, né? Eu peguei a pontinha ali, uni uma em cima da outra para fazer o acabamento aqui desse topo da casinha. Só que na prática ele não ficou legal, tá? Porque quando eu abria, vou mostrar aqui do outro lado. Olha, quando eu abro a tampa, ele esgarça, porque ela tá colada lá do outro lado. Olha, então não ficou legal esse acabamento. Aí o que eu fiz? Eu cortei. Então o molde vai ficar assim, olha, ele vai ter uma pontinha, né? Uma pontinha aqui sem os detalhezinhos caindo aqui, para não acontecer isso que estava acontecendo, tá? Então aqui desse lado que eu já cortei o excesso, ele abre normalmente, tá? Então o que eu vou fazer aqui para fazer esse acabamento? Fazer um diferencial aqui.
eu vou colocar um docinho aqui, daqueles docinhos que parece um pirulitinho. Eu vou colar aqui e vou ver se funciona, se vai dar certo, né, eu fazer essa abertura sem prejudicar o total, tá? Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente vai fazer essa nevezinha caindo por aqui. E basicamente é isso. Nós temos que finalizar a parte de trás dessa casinha, tá? Como que vai ser? Então, a gente vai ter aqui duas árvores, ó. Elas vão ficar aqui atrás, tá? E essa árvore, ela é assim, ó. Ela é separadinha por partes. A maior tem 3 partes, a menor tem 2 partes. Eu fiz o caseado aqui na parte de cima. Fiz todo esse caseado aqui. Na parte de baixo eu deixei livre. Mas pode ser assim também, olha. Para não ficar caseando muita coisa, você pode só casear a lateral, tá? E a parte de cima aqui, como vai por dentro, não tem necessidade de casear. Daí eu vou encaixar uma parte dentro da outra, né? A parte de cima, ela é caseada por inteiro, né? No caso aqui, a parte de cima. A parte de baixo, ela é aberta também, tá? Essa só a diferença. E o tronco, eu fiz ele dublado, que aí ele vai aqui por dentro, o tronco do pinheirinho. Eu vou costurar aqui nesse pinheirinho algumas pérolas, tá? De 3 milímetros. Então eu vou espalhar aqui para ficar como se fosse as bolinhas, né? Do pinheiro. Eu vou espalhar ela aqui, né? Aqui também a mesma coisa. É só encaixar uma dentro da outra, tá? Dessa forma aqui. Você pode deixar o pinheirinho retinho, você pode deixar o pinheirinho meio tortinho. Aí vai do seu gosto pessoal. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil de visualizar. O detalhe vai ser esse que eu vou fazer, tá? Colocar pérolas costuradinhas ali no pinheiro. Mas se você quiser, você pode optar por colar meia pérola, tá? Também é possível. Mais ou menos dessa forma, tá? Depois eu vou colar direitinho e aí eu mostro como que ficou o resultado.